Olá, meninas. Oi, oi, pessoal. Tô me organizando aqui. Vocês estão me ouvindo? Façam um joinha pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Alguém escreve pra mim se tá conseguindo me ouvir direitinho, por favor. Karina, você tá me ouvindo bem? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ótimo, ótimo. Que bom. A gente vai aguardar um pouquinho pra gente poder iniciar a live. Escutar um pouquinho essa música pra gente ir aquecendo. Sejam todos bem-vindos. Os que vão ficar comigo aqui ao vivo também. Estou dando as boas-vindas àquelas pessoas que não conseguirão ver agora, mas vão ver depois, que vai ficar gravado, salvo lá no IGTV. Então também quem for assistir depois, seja bem-vindo, sinta-se acolhido nesse bate-papo, na minha casa, que vocês possam se sentir super à vontade e tão felizes quanto eu me sinto podendo receber vocês na minha casa, no meu escritório. Tá, pessoal? Vamos aguardar só mais uns minutinhos. Daqui a pouquinho a minha convidada, linda, maravilhosa, Dani Alves, vai estar entrando. Só vou aguardar, então, ela dar um oizinho para mim que ela está entrando, para mim poder chamá-la, aceitar ela para o nosso bate-papo. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu adoro música. Eu tenho que ter música sempre. Oi, Sinara. Oi, Ângela. Nossa, que legal. Olha só, agora a minha convidada entrou. A Dani Alves, ela vai me pedir aqui para participar da nossa live. Então, aguardando a Dani pedir para participar da nossa live. Daniele Alves, que é de São Paulo, que é especialista em desenvolvimento humano. Ó, ela já está me pedindo aqui. Entrar aqui com a gente, vamos ver se está tudo certo. É a primeira vez que eu faço uma live em dupla. Oi, Daniele! Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada, Mara. Que bom estar aqui com você. Seja bem-vinda! Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Tá. Olha só, isso é coisas de quem faz ao vivo, né? Como eu tô com o microfone, eu não consigo ouvir você. Eu vou ter que desconectar o meu microfone e vou fazer de uma outra forma. Pessoal, aguentem aí só um pouquinho, porque senão eu não ouço a Dani, tá? Tirar esse microfone aqui. Ainda dá para me ouvir um pouquinho, né? Tá. Mas não tão bem quanto eu vou pegar o fone. Agora eu vou levantar aqui para pegar o fone. É que vou contar para vocês, pessoal. A outra live eu fiz sozinha, né? Então, eu não precisava ouvir ninguém. Aí eu tava pensando na tela e não tinha problema. Eu achei que podia fazer hoje dessa forma, mas não vai rolar. Eu vou ter que botar um fone de ouvido aqui. É assim mesmo, né, Dani? Tá me ouvindo? Ai, agora sim, agora vai tudo fluir. Então tá bom. Olha então só. Tá bom. Gente, sejam todos muito, muito bem-vindos. Desculpa aí fazer vocês esperar um minutinho, mas problemas técnicos de quem faz ao vivo sempre pode acontecer. E o que vale é a gente conseguir dar conta das coisas e fazer as coisas andar. Então, seja bem-vinda, Daniele Alves. Obrigada, querida. A Dani, gente, é especialista em desenvolvimento humano e cultura organizacional. A gente foi colega de formação de branding em São Paulo, né, Dani? A gente teve um bom tempo juntas, estudando sobre carreira, sobre mercado, sobre diferenciação, sobre um monte de coisas aí, né? E a Dani também faz um trabalho super lindo em São Paulo, trabalhando com mulheres, trabalhando com empresas, trabalhando com organização. Mas hoje o nosso bate-papo é para mulheres. Eu até coloquei aqui, a reinvenção das mulheres no mundo pós-pandemia. É sobre isso, pessoal, que a gente vai falar.
Eu acredito que tem muita mulher surtada aí, muita mulher de cabelo em pé com tudo que está acontecendo. Eu também E acho. você também acha? Inclusive, a gente também já passou por isso, né? Exatamente. A gente também está surtado nesse momento. A gente não é exceção nessa Exato. regra. Não, de forma alguma, né? E ao longo da vida, nós mulheres passamos por tantos desafios, né? Por tantas dificuldades para conseguir se posicionar aí no mercado de trabalho, para a gente conseguir ter o nosso espaço. E aí vem uma pandemia e dificulta ainda mais a nossa habilidade de tomar decisões, de fazer mudanças na nossa vida, porque essa pandemia virou a cabeça das mulheres de uma hora para outra, virou de cabeça para baixo, né? E a gente tem uma demanda muito grande por conta da pandemia, né? Afinal de contas, de uma hora para outra, nós, mulheres principalmente, né, o público feminino, passamos a ter que cuidar de muito mais pessoas do que cuidávamos, né? Ficamos responsáveis pelos filhos, ficamos responsáveis muitas vezes pelos nossos pais, que precisavam de mais cuidados, pelos idosos. Então, além de uma demanda que já era dupla, tripla, passou a ser muito mais, né? Ficou muito mais pesado. E aí, querendo te ouvir um pouquinho, tá, Dani? Já vamos dar entrada direto no nosso tema aí. Querendo te ouvir um pouquinho, eu quero saber se você compartilha da mesma opinião de que as mulheres foram as mais prejudicadas com a pandemia. O que você acha, Dani? Olha, Mara, bom, primeiro só agradecendo muito o seu convite. Estou muito Imagina. feliz de estar aqui compartilhando com você, compartilhando esses sentimentos que são nossos, né? A gente passou por isso, está passando por isso, todo mundo junto. Eu acho que a mesma coisa que acontece na sua casa, acontece na minha, acontece na casa de quem está ouvindo a gente. E às vezes a gente tem um poder, a gente está refletindo um pouco mais, então faz parte a gente compartilhar isso com as pessoas, né? Trazer isso para compartilhar com as pessoas. E assim, respondendo aí logo de cara essa tua pergunta, eu acho que com certeza a gente teve uma demanda, a gente foi sobrecarregada, assim. Não querendo, óbvio, dizer que não foi para todo mundo, foi óbvio que os homens também tiveram e a gente não tem como negar, né? Que existe aí tá sobrecarregado para todo mundo, mas o que eu vejo, assim, é nítido, né? Em todas as casas, em todas as famílias, a gente teve um acréscimo por todos esses trabalhos, como você falou. Primeiro viramos cuidadores, né? Cuidadoras de filhos, de pais, de familiares. Não que a gente não fosse, mas eu acho que, assim, a demanda nesse aspecto aumentou. A gente começou viramos professoras, né? Que pelo menos Sim. aqui em casa estou na fase de alfabetização da minha filha e o outro menor ainda nem está na alfabetização. E assim, mais difícil ainda, que a aula online foi mais complicada para ele, mas eu tive que usar um dom que eu nunca achei que eu teria. Da onde? Não sei de onde surgiu isso, né? Mas fora isso, aprender a trabalhar online dentro de casa, que também tem aí todas as circunstâncias que são diferentes. Aprender a relacionar todas as pessoas juntas dentro de casa, a mulher, os filhos. Super. Nossa, todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que foram muitas situações novas, assim. A gente já vivia sobrecarregada, né? A questão do tempo pra gente já era uma coisa, assim, muito difícil. A gente já existia, enquanto mulher, a gente já tinha, depois que você é mãe, ou depois que você vira uma profissional e você, né, você tem outras demandas, né? Não é só a maternidade, mas enfim, a gente cria essas demandas. E aí, com a pandemia, o nosso tempo, como diz o pessoal, foi diminuindo e de repente a gente se viu assim completamente sobrecarregada. Eu vejo isso e como as mulheres, a maioria delas está tentando respirar, né? Se esforçando para sair dessa situação, né? Exato, exato. E assim, a gente já antes fazia muita coisa, a gente já vivia sem tempo, mas hoje eu não sei você, eu acredito que, se não todas, a grande maioria das mulheres, a sensação que eu tenho que, se antes o dia
parecia que não tinha 24 horas, agora parece que tem 12, né? É muito mais. E a gente que trabalha home office em casa, eu já trabalhava, você já trabalha, não foi tão difícil a adaptação de ter os filhos em casa, mas teve mulheres que nunca tinham trabalhado em casa e que de repente passaram a ter que trazer a sua demanda de trabalho para casa, porque as fábricas fecharam lá no ano passado. As fábricas, literalmente, as empresas tinham medo de trabalhar no presencial, então as pessoas tinham que estar em casa trabalhando. Aí era filho abrindo porta: mãe, a internet caiu. Mãe, o que tem para comer? Mãe, tu vai demorar? Nossa, é o que eu mais ouvi durante todo esse ano. Ou então, os meus 2 filhos, eu tenho um casal de filhos gêmeos, que estudam na mesma sala e tinham que dividir um computador, porque o outro computador a mãe trabalha, então um era para eles e o outro humano de 18 anos, o Enzo, também tinha aula online. E era todo dia discussão, era briga. Mãe, porque o mano não me deixa entender, o mano não para de falar, porque essa guria, porque essa chata, porque não sei o quê. Isso é a minha realidade, com crianças de 11 anos. Imagina você que estava alfabetizando, que você tem que descobrir um talento, uma habilidade que você não sabia que você tinha, você passou a ensinar, a ser professora. E foi um ano muito difícil. A gente teve que se reinventar de várias formas. Isso que eu só estou falando da nossa realidade, da minha realidade, mas teve mulheres aí que literalmente ficaram sem trabalho, né, Dani? Sim. Perderam seus empregos, e tem uma pesquisa dizendo que 12, até eu anotei aqui, 12,8% dos homens perderam empregos, mas para as mulheres essa taxa aumentou. 16,8% das mulheres ficaram sem emprego. Por quê? Por que será, Porque né? Por que será? Porque muitas, aí a gente já começa a ver a desigualdade de gênero, né? Porque muitas mulheres trabalham sem carteira assinada, muitas domésticas, muitas mulheres que são faxineiras, ou manicure que vai em casa e faz a unha em casa para fazer um bico, aquelas mulheres que vendem lingerie de porta em porta, que vendem, por exemplo, Natura, Boticário, essas que tem a venda, que não é a venda aquela no estabelecimento, essas mulheres de repente não podiam mais visitar, ir até as casas de outras mulheres para desempenhar essa função, né? E aí se viu um monte de mulher que não tinha segurança trabalhista, que não tinha nem dinheiro a seguro-desemprego. Então, é uma realidade que a gente que não vive, mas que com certeza muitas mulheres viveram, né? Sim, não, E e aí, eu acho que não é só para fazer um adendo, eu acho que junto a essas mulheres, a gente olha um pouco assim a nossa realidade, mas tem outros senões, né? A violência doméstica aumentou muito. sim, aumentou. Porque são outras situações, são outras circunstâncias, né? Então, se você olhar, você vê, a gente está falando da mulher que está em casa, da mulher empregada, né? A que a gente estava falando antes, a mulher que está em casa, a mulher que está empregada, ou a que né, saiu do emprego, mas que, de certa forma, continua a manutenção, que os filhos estão na escola, porque tem realidades aí que as crianças não estão efetivamente na escola, ou não tinham condições de fazer aula online. A gente reclama da aula online, mas assim, o segundo momento é não ter a aula online, que também é outra, né? Então, assim, dentro da nossa circunstância, você consegue abrir, assim, leques muito maiores, coisas muito mais complicadas para o universo feminino, né? Isso, porque a gente sabe que tem realidades muito mais duras, realidades muito mais dramáticas, né? Realmente, o índice de violência doméstica aumentou muito porque era daqui a pouco, o marido desempregado, a mulher em casa, os filhos tendo que aprender. Chega um momento, dependendo a inteligência emocional que esse homem tem, ou que o melhor que ele não tem, quando vê, ele parte para agressão, ele ofende, ele xinga, quando vê, ele bate. Cria-se uma situação imensa, assim, de desrespeito e de desvalia dentro desse lar, né? E é Independente da muito situação complicado. financeira, né? E às vezes é independente da Sim. situação financeira, porque às vezes a gente fala assim, é porque a situação da pessoa, né? Porque não tinha uma condição cultural, não, às vezes não. Às vezes está Às acontecendo vezes do não é lado da isso. sua casa, né? Às vezes está E acontecendo você do lado da sua não... casa. E aí acaba-se que acha que isso é normal e que tudo bem, tá todo mundo estressado. Então, o que eu mais vi nesse período foi mulher botando panos quentes, em relação aos filhos,
em relação aos maridos, em relação a ajudante da casa, porque Deus o livre você perder ajudante da casa, como é que eu vou dar conta de daí limpar a casa, fazer comida, ajudar a educação dos filhos, manter o meu trabalho, não perder meu trabalho e ainda pensar na minha carreira? E outra, não esquecer que é mulher, né? A gente falava da falta de tempo. O que menos a gente teve nessa pandemia foi tempo pra gente, né, Não, Dani? isso, assim, você está falando que teve uma boa parte aí da fase em que eu fiquei nessa situação, não sei se você ficou, eu fiquei na situação sozinha, né, com os dois, com a casa, eu e quase boa parte das pessoas que convivem comigo, que eu encontro nos grupos e tal, se reinventando mesmo, assim, algumas coisas a gente fazia, outras coisas eu desencanei de fazer, passar roupa foi uma coisa que eu desencanei, falei, pra quê? Não Pra quê? preciso. Dobra e põe no armário e deu. Exato, prioridades. Aí a gente Sim, entra no que a gente vai falar um pouquinho, né? Que eu acho que é importante pra gente com essa história do tempo, é falar de gestão de tempo. Porque exato. o que leva a mulher a entrar nessa bola de neve, às vezes, não é só por conta da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente já tinha esse cenário muito bem. As pessoas que têm problema com gestão de tempo, que, né, não trabalham muito bem isso, tá em qualquer cenário. É que a pandemia ela só piorou muito a nossa situação. Vamos combinar que realmente o que era difícil ficou pior, mas eu acho que assim, a questão da gestão do tempo para todas essas circunstâncias passa em você falar o que é prioridade para você, né? Então, assim, Exato. decididamente, passar roupa não era prioridade, não virou. Assim, a prioridade era o básico, a alimentação e tal, as crianças, o trabalho, a relação saudável dentro de casa. Isso foi muito prioridade para mim. Eu acho que Sim. caiu uma ficha para mim uma vez, assim, no comecinho, quando tinha algumas reuniões, e sempre vazavam aqueles áudios, sabe aqueles áudios? Quando a criança está online, sempre tem uma mãe Sim. que está Sim. mais estressada e vaza um áudio da mãe. Poxa, filha, não sei o quê. Quando né, coitado da criança, mãe, o áudio tá aberto. Você, Sim. né, fica Nossa, super sem quanta saia graça. justa, né? Quantas É, saias justas e tal. E aí, quantas. chegou uma hora, assim, no meio de uma reunião mesmo, assim, de escola, a gente ouvindo e o pedido das professoras eram assim, se não der tempo de fazer nada, pensa só que você precisa estar equilibrada, né? O máximo que você conseguir. Não é fácil, a gente sabe que a situação às vezes extrapola, mas assim, pensa que lá na frente a gente não vai lembrar de um monte de coisa, mas a gente vai lembrar dessa situação do desequilíbrio, né? E o desequilíbrio, Sim. tanto na sua relação com seu companheiro, companheira, ou relação com os filhos. Então, assim, não deu tempo de fazer, não deu tempo de lavar, não lava, não deu tempo de arrumar a casa, não arruma. A quem você deve satisfação, né? A Essa é a quem, questão. né? A quem você deve Exato. A satisfação? quem? Se você está fazendo o trabalho, você tem que entregar o seu trabalho da melhor forma, né? E isso é o que importa. Agora, talvez não dê para você fazer exatamente como você fazia, e algumas mulheres sofrem com isso, né? Porque, eu sempre deixei tudo Exato. organizado, eu sempre fiz tudo, eu sempre carreguei o mundo das coisas. Olha o peso que chega Peso. atrás da gente, junto com a gente nessa situação, é muito mais difícil, né, Mara? É muito mais Exato. complicado. E é que a gente tem essa cobrança interna, né, de que tudo tem que estar lindo, perfeito e maravilhoso. E olha, aqui a Paula está colocando priorizar. Exatamente, tem que ter prioridade. A gente tem que priorizar o que é mais importante, o que eu não posso deixar para amanhã. E eu acho que nunca se olhou para detalhes tão importantes quanto o estar bem no relacionamento, tentar manter a paz no seu lar, essa harmonia no seu lar. Isso era mais importante do que a roupa estar passada, guardada, alinhada, dobrada por cor. Da onde? Foi-se. Mas eu não estou dizendo que para algumas mulheres não é importante, que se Exatamente. for cada uma com a sua prioridade, né, Dani? Não, nós não estamos aqui para dizer o que é certo e errado dentro do mapa de mundo de cada um, né? Mas o que eu, assim, me chamou muita atenção, deixa eu só dar um recadinho aqui, pessoal. Super feliz de ter todos vocês aqui, sala cheia, que lindo. A Sinara colocou parabéns, a Ângela colocou aqui pra gente também um comentáriozinho. Botaram priorizar, verdade priorizar. Pode ir colocando os comentários de vocês, podem fazer perguntas, assim que eu puder eu dou uma olhadinha, a gente vai interagindo junto com vocês, tá?
que eu queria falar é que, mediante o que a gente está dizendo, eu nunca vi ao longo da minha vida, e acho que a grande maioria das pessoas também não viram, o quanto tinham presenciado ainda essa situação de o quanto as mulheres estão esgotadas emocionalmente, doentes emocionalmente, com crises de pânico, crises de estresse. É mulher tendo surto dentro de casa, ou com o marido, ou com o filho. A gente só não surta com a ajudante, porque senão a gente vai ficar sem. De jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente não pode ficar sem, porque é mais um trabalho daí pra gente, né? E aí, assim, eu percebo que as mulheres estão muito doentes emocionalmente, sobrecarregadas, esgotadas, e eu não sei, assim, se as empresas estão se dando conta disso, sabe? Eu tenho a sensação, eu, Mara, tenho a sensação, eu sei que já tem empresas olhando para o emocional das mulheres, mas eu, Mara, vou dar a minha versão, assim, do meu feedback do que eu ouço das empresas em relação a isso. Quando a gente vai oferecer, então eu tenho a minha equipe que faz as vendas para mim, vão oferecer palestra para o mês da mulher, ou então como a mulher ser multitarefas em tempo de pandemia. Então a gente tem produtos específicos para ajudar as mulheres, né? O que as empresas falam? Não, agora não é tempo de investir nisso, agora é tempo de segurar, puxar o freio de mão, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Não, 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 agora não é hora de olhar para isso, sabe? E o que me parece é que as empresas ali na frente vão pagar um preço muito alto por não estarem olhando para essa demanda do estresse, do esgotamento das mulheres, onde eles poderiam fazer ações simples que poderia deixar a vida delas muito melhor e mais leve, e automaticamente elas iriam render e produzir muito mais. Então esse é o meu feedback, a minha visão do que eu vejo aqui no Rio Grande do Sul. Eu sei que tem empresas fazendo situações diferentes, tendo atitudes e tomando medidas diferentes, e eu queria a tua opinião sobre isso, Dani. O que você acha? Então, Mari, eu concordo com você, viu? Eu concordo bastante com você. Esse ano foi muito complicado e a posição das empresas, no geral, foi um pouco de segurar mesmo, segurar em tudo que fosse investimento, em tudo que fosse desenvolvimento, né? Isso. E também não dá para julgar, né? Se você for pensar, por mais que tenha uma necessidade, e essa necessidade é nítida, a gente está falando de uma crise mundial, né? Então, não dá para ser inocente e achar que realmente algumas empresas têm condições de manter políticas interessantes, né? De investimento, de desenvolvimento. Outras realmente não, outras estão lutando para sobreviver. Então, existem várias circunstâncias, condições diferenciadas. Mas o que eu vejo no geral é que, assim, no geral, isso não é uma preocupação muito forte, né? No geral, as empresas, o mercado em si não olha para a saúde mental, a saúde emocional e tudo isso que a gente está falando aqui como uma mais-valia no nosso trabalho, sabe? Como se isso ajudasse a gente a entregar um trabalho melhor, né? Todos os profissionais, homens, mulheres, todo mundo. Então, algumas empresas eu vejo que agora estão começando a buscar isso, estão começando a olhar para isso, né? Olhar para a saúde mental dos profissionais, olhar para esse tipo de demanda. Mas eu vou te dizer, você sabe por quê que eu acho que essa demanda está surgindo assim um pouco mais forte no mercado, em alguns segmentos? Porque está mexendo no bolso, assim, é o que eu sempre falo. As empresas, novamente, não é julgando, a empresa existe para cumprir um fim social e dar lucro. Se ela não tiver essa função de dar lucro, ela fecha. Mas o que acontece? Enquanto ela tiver uma necessidade que ela não enxerga nitidamente esse retorno, ou não enxerga o prejuízo, é mais difícil dela se movimentar. Principalmente as maiores, as mais burocráticas, as mais lentas, as que têm as culturas mais antigas e tal. E agora o que está acontecendo? Números estão mostrando para as empresas que elas precisam mudar. Então, assim, os números em depressão, afastamento, aposentadoria por invalidez, todo tipo de tratamento, turnover, fora as pessoas que não ficam nas empresas porque não admiram as empresas. Então, tem aquela briga, né? O outro lado da moeda é a briga por talentos. Quer dizer, existem os profissionais que não ficam porque
eles são tão bons, ou são bons para o mercado, ou o mercado precisa tanto de alguns tipos de profissionais que eles vão e trocam, justamente porque não tem essa preocupação das empresas, né? E a mulher, ela tem ainda umas peculiaridades, né? A gente sabe disso, ela tem ainda aquela questão dela ganhar menos, dela fazer o mesmo trabalho e não ser valorizada, dela ter uma sobrecarga em casa e isso não ser visto. Então, assim, quando eu vejo o lado positivo, que a gente também tem que né, olhar para isso, enxergar quais são as empresas que estão fazendo por onde, eu vejo que são empresas que estão trabalhando em cima dos talentos, estão trabalhando em cima do desenvolvimento dessas competências, então existem, porque sabe que tem pessoas que têm um perfil melhor para trabalhar num setor e outros não, então trabalha essa gestão de talentos justamente para facilitar isso, pessoas que têm um aprendizado mais fácil, são mais eficazes, mais rápidas. Então, às vezes, é um caminho para facilitar. Para mulheres também, o que, ao mesmo tempo, é complicado para a gente, home office, às vezes, que sobrecarrega, por outro lado, não é só ônus, tem um bônus também. A gente, de certa forma, está perto da casa, está perto dos filhos, não perde tanto tempo em deslocamento. Então, quer dizer, existe também isso que é uma demanda nossa muito antiga, que é da flexibilidade de horário. Então, às vezes, agora a empresa está falando, olha, eu estou te dando a oportunidade. É lógico que precisa ter ajuste, né? Porque se você fizer uma pesquisa agora e falar, você está trabalhando mais agora ou antes? A pessoa vai falar, com certeza, eu estou trabalhando mais agora. Mas, sim, assim, a gente não teve transição, né? A gente passou do modelo presencial para o modelo online de uma forma que ninguém de uma hora para outra. De uma hora para outra. Então, acho que, assim, é claro que está desajustado, mas num ajuste, essa questão de você ter aí uma flexibilidade de horário, entender essa questão, e eu acho que tem uma coisa muito importante que as empresas começam a olhar e que vai ser muito importante para as mulheres, assim, acho que é um pulo do gato. Algumas empresas já estão entendendo que você tem que ter, principalmente as lideranças, é uma gestão onde você possa errar, de certa forma, sabe? E aceitar isso. Porque, assim, qual é o grande medo das mulheres? Do erro, né? A gente sabe que as mulheres têm muito mais medo do erro do que os homens. Então, o que acontece? Os homens, às vezes, existe uma oportunidade de trabalho, o homem sabe que ele não está qualificado, mas ele vai lá e fala, eu vou, eu quero. E as mulheres não, as mulheres ficam, mas então tá faltando, eu acho que eu vou fazer mais um curso. Quem não é assim, né? Eu sempre nunca tá invento pronta. mais um curso. Então, o que a gente pensa, assim, essas empresas que estão olhando para isso, eu acho que é uma grande sacada para as mulheres. Então, óbvio que ainda tem um caminho aí longo, né, Mara? Muita coisa, muita água para debaixo da ponte, a gente ainda ganha menos, a gente ainda trabalha em algumas circunstâncias mais, a gente ainda é menos valorizado, tudo isso. Mas eu acho que, assim, aos poucos você consegue olhando para isso de uma forma um pouco mais positiva, vamos dizer assim, né? Agora, claro que nesse momento que a gente está, a circunstância não está favorecendo, né? Isso que a gente falou, na pandemia eles não estão liberando muito investimento nisso. E vou te dizer, tem setores de empresas, assim, que ao contrário de dar um ré financeiro, estão crescendo muito. Sim. Mas essas empresas, algumas empresas, estão usando a pandemia para se beneficiar. Você entende? Além de estar faturando, além de não estar deixando de fazer pedido, de estar fazendo e vendendo e ganhando bem e tendo o resultado esperado, estão usando a pandemia para ganhar mais, né? Você fazer uma terapia. Tem empresas que são fantásticas. Oi? Oi, voltou. Cortou rapidinho, mas voltou. Ai, que bom, que bom.
E eu falava, então, que tem empresas que estão fazendo coisas incríveis, assim, fantásticas, né? De liberar plataformas onde as pessoas podem entrar em contato com o psicólogo se ela não estiver se sentindo bem. Tem disponibilidade de alguns tipos de cuidados, mas não são muitas, né? E além de tudo que a gente passa, que a gente está enfrentando, nós mulheres ainda, complementando o que você falava, Dani, nós mulheres ainda temos muito medo de perder o espaço que a gente conquistou. E a pandemia, ela vem aí com um grande sinalizador de que se a gente não cuidar, a gente perde espaço para os homens novamente. Então, tudo que a gente já conquistou no mercado de trabalho, a gente pode perder. Por quê? Porque entre ficar com um colaborador homem que não vai largar o trabalho para cuidar de filho, que não vai largar o trabalho para cuidar de pai e mãe, né? Que não se estressa tanto com a casa, ele prefere largar a mulher, que tem uma demanda super estressante em casa, que pode não estar rendendo tanto no trabalho, pode estar esgotada, pode estar deprimida, pode estar sendo um peso. Então, além de tudo que a gente passa, a gente ainda tem a preocupação de não perder esse espaço que a gente conquistou, né? E aí vem um medo muito... né? A duras A penas. duras penas, há muito tempo, isso é cultural e não é de hoje, a gente levou muitos anos e tem um estudo da ONU que fala que vai levar 70 anos para nós mulheres termos equiparação salarial aos homens por funções semelhantes. 70 anos, quer dizer, eu não vou ver, minha filha talvez vai ver isso. Né? E essa pandemia, simplesmente ela veio e puxou a gente mais para trás ainda, porque a gente que está perdendo, a gente que está ficando desempregada, a gente que tem que ralar para não perder esse posto que a gente conquistou nessa empresa, enfim. Então, eu acho assim que está extremamente difícil para as mulheres, extremamente pesado. E o que eu percebo, assim, que existe um medo muito grande de toda essa mudança que vem pela frente, sabe? Nós já tínhamos dificuldade de tomar decisões, de começar algo novo, de empreender, ou de mudar de carreira, ou de fazer qualquer coisa por conta de dificuldades que são intrínsecas às mulheres, imagina agora com a pandemia, né? Falando nisso que pode impedir uma mulher de mudar a sua vida, de se ela não está satisfeita nesse emprego, o que eu posso fazer para melhorar, ou mudar de carreira, ou empreender? O que você acha que impede as mulheres, Dani, de tomar decisão, de se reinventar, de, putz, não estou nada feliz, o que eu posso fazer para melhorar? O que tu acha que impede? Olha, Mara, eu acho assim, depende, para cada mulher eu acho que o sintoma, né, a situação é de uma forma, mas no geral, a maioria, elas me inclua aí junto nesse pacote, né, a gente tem algumas crenças que a gente carrega desde sempre, que independente do aspecto que a gente está falando, pode ser no aspecto familiar, pode ser no aspecto profissional, no aspecto amoroso, a gente tem essa crença e a gente só muda o discurso, sabe? Muda o discurso para dependendo do fato que tá ali na hora. Mas que, na verdade, a gente carrega com a gente e quando chega na hora da gente fazer essas decisões, de olhar para a gente, de tomar uma atitude, a gente se vitimiza. E a gente aproveita essa muleta, sabe? Para falar assim, não, é por isso, você tá vendo? Justamente por causa disso, que eu não consegui tomar uma decisão. Você tá vendo? Aconteceu isso mesmo que eu estava falando. Então, alguns medos, algumas crenças que a gente tem, já existem dentro da gente. E o que eu acredito é que, assim, nessa pandemia, as coisas foram se potencializando, né? Claro que olha só, não tem como fugir. Olha o que a Renata Romero colocou aqui. Quanto mais medo de errar, mais travadas e estagnadas ficamos. Eu que o diga, né? É o que a gente está falando agora. Sim, a gente tem muito medo, porque assim, a cultura fala, dentro das empresas e qualquer tipo de trabalho, sabe? É sempre prestigiando muito. Você tem que acertar. Se você errar, tá fora. Mas, gente, como que você aprende se você não... Não é só aprender. Eu acho que além do aprender, como é que você inova? Porque não é só uma questão de aprender algo que eu não sei. Às vezes você sabe, mas o que hoje em dia, a gente até falando, né, das skills que estão sendo mais... As skills, quer dizer, as competências que estão sendo mais pedidas no mercado, e uma delas é inovação e criatividade. Porque hoje em dia, assim...
você precisa se reinventar o tempo todo. O trabalho que você fazia e tinha uma equipe, pode ser que hoje seja você e mais uma outra pessoa. Sem contar que, assim, o trabalho que você fazia pode virar uma Kodak, né? Não existir mais. Exato, então você vai ter que ultrapassadíssimo. repaginar o que você pode fazer. Então, assim, errar vai fazer parte do jogo. Não é só uma questão de, você errou porque não sabe. Não, você errou porque está tentando novo. Você errou porque você está tentando uma coisa diferente, mais legal. Então, não tem novo, não tem nova tentativa enquanto a pessoa tiver com medo de errar. E assim, aquele líder que está ali, olhando para você, esperando você fazer uma situação dessa para te marcar, para te, né, ele simplesmente, dificilmente você vai crescer num lugar desse, né? É o medo que paralisa, é o que a Renata falou. É o medo que paralisa a gente. Muito Sim. bem colocado, faz super sentido. Exato. Isso. E eu acho que assim, a gente, né, nessa questão de medos, a gente tem alguns medos, assim, que a gente traz desde sempre, assim. Um deles eu vejo... Quais você acha que são? Não, assim, um que eu acho que para quase todas as mulheres pega sempre, que é o medo de delegar. Eu não sei se você tem, mas eu vejo, assim, em casa, principalmente, aquele cenário, sabe? Você até pede ajuda, você pede, mas quando você pede ordenando que seja da forma como você quer que seja. Então você fala assim do pro seu marido, jeito. Exato, você fala assim, você pode, por favor, dar comida para as crianças? Acelera ali, tá. Olha, mas não esquece que o fulaninho gosta que amasse assim. O cicrano gosta de comer isso, isso e isso. E não põe o garfo assim, põe o garfo assado. O pessoal olha e fala, Exato. gente, Que é como isso? assim? Deixa eu fazer do meu jeito, você não tá me pedindo? Isso acontece, você vê, acontece em casa, acontece no trabalho. Às vezes, e você quer ver uma coisa que acontece sempre, eu já ouvi muita gente me falando isso, é mais comum do que tudo. É a pessoa falar assim, eu tenho uma estagiária, ou eu tenho uma assistente, ou eu tenho uma coordenadora ótima, mas assim, para eu ter que fazer, para ela ter que fazer, eu tenho que explicar. E aí, para eu ter que explicar, eu prefiro fazer que é mais rápido. Gente... Pra que você vai ter uma pessoa, e é muito comum, quem nunca? Eu já fiz isso, eu já fiz. Às vezes você fala assim, nossa, eu tô com tanta pressa que não vai dar pra eu parar e explicar. Só que se Vou você fazer o mesmo. parar e explicar, sabe? Nunca aquilo vai sair, você sempre vai estar sobrecarregada. Muito. Não funciona, né? Então a gente vai colocando essa questão da gente não saber delegar, eu acho que isso sobrecarrega qualquer um, né? Como é que você chega nesse momento que a gente está agora, as mulheres falam assim, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para nada. Mas para um pouco no seu dia, quando você acordar de manhã, no momento que você... E pensa, o que eu efetivamente preciso fazer pessoalmente? Será que não tem coisa aqui que eu posso, né? Que outra pessoa pode fazer e aí me sobra esse tempo? Ou tudo eu preciso fazer porque eu faço melhor, porque só eu sei fazer, sabe? Será? Será que a gente tá faltando tempo, mas em algum momento a gente também não é culpada por essa falta de tempo? Na verdade, Dani, essa dificuldade de delegar, são as mulheres que têm essa dificuldade, eu me incluo, é porque a gente é controladora demais. Nossa, a gente total. quer tudo do nosso jeito, mas reclama, xinga, esperneia, porque tô cansada, não tenho tempo pra nada, eu vou ficar louca, só o que eu ouço. Mas a gente não deixa o outro fazer do jeito dele. A gente tem que experimentar, deixar o outro ter experiências de fazer do seu jeito. O importante é que ele faça e te ajude, Sim, né? Mas essa coisa do controle, de querer tudo sob nosso controle, porque senão a gente não é tão importante, a gente começa a se sentir dispensável. Mas o que você quer? Ser a mais importante fazendo tudo e ficando completamente exausta? Ou você quer estar feliz e estar bem e as pessoas fazendo do jeito dela desde que se faça, desde que se cumpra o que tem que se fazer, né? Então, só para complementar aí esse medo que... Eu lembro que eu estava num curso e eu conversando com uma moça que, na hora que a gente estava se apresentando, né, cada uma falando, e eu lembro que, assim, ela tinha, tipo, também uns 3 filhos, ela era diretora, tinha um cargo, assim, bem significativo, estava no curso comigo uma vez por semana à noite, e aí ela falava que, assim, boa parte do trabalho dela era viajando.
E eu falava, mas assim, é impensável para mim. No meu momento, assim, tá o tempo todo viajando, porque crianças pequenas demandam você estar presente. Ou você tem que ter uma estrutura, mas mesmo com a estrutura é muito complicado, porque existe a culpa, né? Você pode ter A toda a culpa, estrutura, sim. porque existe a tal da culpa que a gente carrega. E aí eu conversando com ela falou exatamente isso. Ela falou, olha, quando eu tô fora, o meu marido é o dono da casa. E pronto. E aí eu ligo, quando eu faço o Skype, né, na época nem era Zoom, mas eu faço um Skype, e aí eu vejo que eles estão com a roupa do avesso, o uniforme tá meio sujo, estão indo pra escola. E eu falo, tá tudo lindo, tá tudo lindo. Você acha que eu vou virar pro meu marido e vou falar, ai, mas porque o uniforme não tá legal? Ai, porque eu tenho uma reunião, eu tenho uma equipe de, sei lá, 5.000 pessoas me esperando. Não dá, o importante tá acontecendo tudo, né? O importante é isso. Então, eu achei aquilo, assim, foi um tapa na cara. Eu falei, exatamente, né? A gente tem que pensar com quantas demandas a gente está querendo lidar. Não precisa estar tudo perfeito, né? E aí, Lógico que acho que não. aí é o segundo grande medo, Mara, é o perfeccionismo. E esse aí eu me enquadro Então, super, super. Porque o perfeccionismo, ele te paralisa. Ele te paralisa. Você fica numa ideia de que, assim, eu não vou entregar isso porque ainda não está perfeito. Eu não vou apresentar aquele relatório porque ainda falta... Bom, falta, você não entregou. Outra pessoa entregou. Mostrou o trabalho e você perdeu. Ah, a perdeu a casa chance. não saiu, você não saiu. Perdeu a entrada no cinema porque você ficou lá cuidando da... Sabe? O Você excesso de ficou lá esperando que perfeccionismo. a roupa tinha que estar passada, Isso limpinha, tudo bonitinho. falta, né? Não podia estar do avesso, né? Aí você perdeu o Você cinema. perdeu o cinema, sabe? Você, ao invés de curtir uma noite agradável. Então, o que acontece? Não tem porquê, sabe? Esse perfeccionismo exacerbado também, ele também deixa a gente numa situação paralisada. Ele também tira a gente disso. E esse perfeccionismo coloca a gente também numa gestão muito errada do nosso tempo. A gente não prioriza, né? A gente fica assim, às vezes a gente entra numa bolha e eu vejo que assim, você quer tanto que esse negócio fique perfeito, 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 que você perde a noção de que isso aqui é só uma garrafa d'água, né? E que isso Exato. aqui não vai transformar a sua vida. Deixa ela como garrafa d'água, ela não vai estar perfeita, ela não vai... Porque o que é o macro, né? Você às vezes precisa distanciar e olhar no macro e ver, olha, ok, eu tenho água, tudo bem, e o que eu estou precisando mais agora no momento, né? Então, esse exercício de chegar perto e se distanciar que eu acho que ajuda na hora da gente enfrentar esse medo, né? Não sei, eu pelo menos faço isso, porque eu tenho muito esse problema. Tu sabe, Dani, que é muito relevante isso que você está falando. Eu acredito que tem muitas mulheres que se enquadram e se veem nisso. Porque perfeccionismo e ser controladora, eles estão muito, muito próximos, eles caminham juntos, né? E é aquilo que a gente fala, puxa vida, por que a louça tem que lavar hoje de noite? Eu não posso lavar amanhã de manhã? Por que tem Não que a vai roupa sair estar do passada lugar. no armário? Por que o filho tem que estar com o sapato direitinho se o pai põe uma meia de cada pé? Não importa. O Tá pai tudo também certo. tem que poder mostrar para esse filho o jeito do pai educar, o jeito do pai cuidar. Isso também é importante. Então a gente não tem que querer que seja tudo do nosso jeito, na hora que a gente quer, como a gente quer, porque os homens são de um jeito e agem de um jeito e nós mulheres somos de outro. Para quem é importante ser tão perfeccionista? A quem você quer mostrar que você tem que ser tão perfeccionista? Quem está vendo? Na maioria das vezes a cobrança é para a gente mesmo. A gente põe um grau elevadíssimo de autocobrança de que a gente tem que ser extremamente boa em tudo. E aí quem se ferra? A gente. A Cris colocou aqui só para você ver, ó. Sofro disso, prefiro sempre eu fazer e estou sempre super sobrecarregada. É isso, gente. É isso. A gente acaba ferrando com a nossa própria vida, né? A Fer Dorota, que é uma super amiga minha, tá falando aqui assim, tá falando comigo e dando risada, porque, meu, acontece muito isso. Eu conheço bem a Exato. Fer, a gente trabalhava junto e era isso. Olha só. Era muito o grau de perfeccionismo surreal que a gente não precisa ter, de jeito nenhum. E aí, eu posso dizer,
que emenda com uma outra coisa. Você falou, ser controladora emenda com perfeccionismo, e aí eu acho que emenda com outro medo também muito interessante. Qual que é? Tipo, temos que agradar o tempo todo. Quem nunca? Quem Sabe? nunca? Quem nunca? Quem nunca? Ai, não posso falar não, porque vai ficar chateada. Se eu falar não para minha mãe não passar na casa dela hoje, ela vai ficar triste. Se eu não fizer aquele negócio com meu marido, vai dar problema. Se eu não entregar o relatório para o meu chefe agora, às 8 horas da noite, que não tem necessidade nenhuma, ele vai... Sabe assim, essa coisa de querer agradar todo mundo, ela tem um reflexo impressionante na primeira pessoa que você devia agradar, que é você mesmo, né? Se você começa a olhar para tudo isso, você fala assim, eu tô agradando todo mundo, entendeu? Eu tô exausta, mas eu vou passar na minha mãe. Mas eu vou porque ela tá... Não tô falando que você... na não verdade, possa e não deva ir. Exato. Não é isso. Ainda mais agora na pandemia, que tem muita gente sonhando poder tem passar na casa dos pais, né? Verdade. Mas não é isso. O que eu quero dizer, assim, a gente tem essa situação e busca um equilíbrio, né, gente? A gente busca um equilíbrio entre o que a gente pode fazer pelo outro e o que a gente não pode fazer, que aquilo dali é um não que você precisa dar para aquela pessoa para ser... Uma amiga minha um dia virou e falou assim, eu às vezes sofro para terminar algumas relações de trabalho, assim, né? Relações no geral, mas como eu tô casada há bastante tempo, agora são relações no trabalho. Então, eu falo assim... por exemplo, eu estava com uma psicóloga que eu estava amando o trabalho com ela, mas não estava na linha que eu exatamente queria. E aquilo estava me consumindo, só que ela era ótima e eu tinha um carinho. Então, assim, a relação começou e eu, poxa, mas como é que eu vou falar não? Como é que eu vou falar? Como é que eu termino? Até que uma amiga um dia virou para mim e falou assim, escuta, para esse não que você não consegue falar para ela, olha o quanto você já se consumiu. Olha o tempo que você está, para mim, se justificando porque você ainda não conseguiu falar não para ela. Imagina, potencializa isso com todas as vezes que você pensou em fazer a sessão e se constrangeu. Pensa em todo o tempo, o geral que você passou. Eu falei, é verdade, sabe? De repente, não foi nada disso. Eu conversei com ela super numa boa, ela entendeu, sabe? E aí a gente cria um monstro, para não dizer o não, que... Poxa, né? Não tem porquê. É que a gente foi ensinada que a gente tem que agradar, que a gente tem que ser boazinha, que é feio dizer não, que você é mal educada. Então, senta direitinho, agrada, não chateia, não responde, não retruca. E a gente aprendeu a dizer só sim, né? A não olhar para as nossas vontades, e tá cheio de mulher com dificuldade de se posicionar e dizer não, e dar limite. Não é nenhuma nem duas, são milhares de mulheres que têm essa dificuldade, né? A gente agrada realmente muitas as outras pessoas, mas esquece de se agradar. E aí chega no final da noite assim, com a sensação de que tá sem ar, que tá exausta, e o quê? Tá cheio de mulher tomando remédio. Tomando remédio para aguentar esse estresse absurdo, né? Aguentar essa carga pesadíssima que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente literalmente não consegue se posicionar e dizer não. A gente agrada os outros e não agrada a si mesmo. A gente é perfeccionista, a gente é controladora, a gente quer tudo do nosso jeito. E o que a gente teria que fazer diferente, que é dizer não, e parar de agradar, a gente não faz. Quer dizer, não todas, muitas fazem, mas a maioria tem essa dificuldade, né? Sim, a gente não foi, é o contexto, né? A gente às vezes não foi mesmo criada para isso. E o que eu acho interessante é que, assim, nesse sentido, tem horas que você nem sabe realmente quem está próximo de você, se essa pessoa está próxima de você porque realmente gosta de você, ou se porque você atende os caprichos dela, sabe? Tem um lado muito interessante quando você é uma pessoa que não consegue dizer não. Porque assim, você é o pau para toda obra. Você é aquela grande amiga. Você é a esposa que nunca fala não. Você é um funcionário que também não diz não. Mas será que na hora da promoção você é a pessoa? Será? Né? Será que se você parar de dizer sim para sua amiga, para todos os eventos que ela quer que você vá com ela, e você realmente precisar dela um dia, ela vai com você? Ou será que ela continua sendo sua amiga se você falar um não sincero para ela, para alguma coisa? Quer dizer assim, quando você se liberta, sabe? Quando você fala assim, não vou mais falar,
só por falar, eu vou peneirar um pouco melhor, vou respeitar as minhas decisões, as pessoas te respeitam. E eu acho que também as pessoas que se aproximam de você também são desse nível. Você também faz uma separação aí do joio com o trigo. Você vê as pessoas olhando e falando assim, os bajuladores vão embora. Quem tá comigo sabe que eu sou assim, sabe? Eu tenho uma grande amiga minha na faculdade, que ela, assim, sempre teve uma personalidade muito forte. Ela é incrível, adoro ela. E a gente saía, às vezes, à noite, na época de faculdade, e ela falava assim, no meio da noite, assim, no meio da balada, ela falava, tipo, 2 da manhã, tô indo embora. E tava todo mundo de carona com ela. E aí a gente falava assim, mas você vai embora, fulana, agora? E ela falava, gente, mas podem continuar, a noite tá super legal pra todo mundo, eu tô cansada, eu vou pra casa. E às vezes tinha meninas que falavam assim, nossa, mas ela é muito individualista, ela é muito isso, ela é muito aquilo. Eu falava assim, gente, não, né? Ela tá olhando e ela não tá querendo atrapalhar ninguém. E isso foi uma constante da vida dela sempre, que hoje eu olho e admiro as pessoas que têm coragem de fazer isso, sabe? É uma Também pessoa que admiro. sabe? Ela é autêntica, é aquele negócio. O livro, né, o de Soft Skill, eu falo sobre autenticidade. A coragem de ser autêntica é uma coisa dificílima no mundo de hoje, porque as pessoas têm medo de falar, de desagradar. Então, uma pessoa que tem essa autenticidade, lógico que sem magoar ninguém, respeitando os limites do outro, etc. Mas, assim, ser autêntica para você, é um bálsamo, assim, eu acho fantástico. Com certeza. E eu sempre falo para as pessoas que me seguem, assim, que nada paga você poder viver a tua inteireza, né? Sim. Viver a tua essência. E quando você só faz a vontade do outro, você se coloca em último lugar. E eu sei que é difícil para muitas mulheres exercitar, dizer, eu não tô com vontade, hoje eu tô a fim de ficar quietinha. Aí vamos para tal lugar. Não, hoje não. Ah, mas será que eu vou perder a amizade dela? Será que ela vai voltar a falar comigo? E aí começa a vir o medo da rejeição, o medo de ser punida, porque se eu me posicionar e falar que eu não tô afim, talvez você vai me punir, você vai ficar um mês sem falar comigo. E aí tem pessoas, tem mulheres que têm uma autoestima baixa e que têm medo de sustentar essa sua verdade e sustentar aquilo que é bom para si mesma, no sentido de se bancar. E é muito difícil. Então, a carência da mulher faz com que, na grande maioria das vezes, ela acaba dizendo sim para aquilo que ela não quer, por medo de ficar sozinha, por medo de ser abandonada, por medo de ser punida, de ser excluída. E acontece isso muitas vezes. Quando você, por exemplo, está casada e muda, você se divorcia, um monte de amigos que você tinha, você deixa de ter. E aí você pergunta, Sim. meu Deus, mas essas pessoas não eram meus amigos, essas pessoas estavam comigo por quê? Será que eu só tinha valor enquanto estava casada com aquela pessoa, agora que eu não estou com aquela pessoa, deixei de ter valor? Aí você passa a perceber que quem gosta de você de verdade, sempre que você encontrar na rua, vai vir, vai te dar um abraço e vai dizer, nossa, que saudade que eu tenho de falar contigo. Aquelas pessoas que você passa na rua e elas passam a não te olhar mais, essas pessoas não estavam com você porque gostavam de você. Não queriam a tua companhia porque a tua companhia era importante. Entende? Então, viver a inteireza, que só fique perto de mim quem tiver que ficar. Exatamente. Se eu tiver que Nossa. ficar com pessoas perto de mim, tendo que agradá-las, de medo de ficar sozinha, prefiro ficar inteira e estar bem, sabe? Nada paga você viver sua inteireza ou sua autenticidade. Então, concordo com o que você fala, sabe, Dani? Ainda mais agora, se você olhar para essa época, né? A gente tá mais carente, a gente tá mais sensível para tudo, né? Então, Muito. é difícil, é complicado também cobrar da pessoa isso agora, nesse momento, né? É. Achar que não vai ser fácil mesmo, não é uma postura fácil para ninguém pensar que a gente vai estar passando por essa situação. Mas se a gente precisa estar ciente, né? A gente não pode dizer Exato. que a gente não tem essa consciência. Dani, nós duas juntas é um perigo. Ah, Falta 5 minutos para acabar nossa live.
A gente é um perigo juntas, né? Mas para a gente poder terminar, se cair, a gente volta e termina rapidinho, tá? Tá bom. Mas falando em dificuldade de tomar decisão, em medo, assim, eu não sei você, mas eu já fiz transição de carreira, eu já mudei toda a minha vida. Eu fui empresária do ramo da moda há 20 anos, depois fiz várias formações e fui para consultoria de imagem, personal branding, estrategista de carreira, hoje palestrante. E é difícil tomar decisão? Mas se a gente não está feliz, se a gente não sente que dentro da gente tem alguma coisa que está te matando, que está tirando o teu brilho, que está te apagando, pensa em alguma outra coisa. Muda. Por que você não pode mudar? Tem gente mudando aos 50, aos 70, aos 80, Sim, nada impede. certeza. Então, eu queria te perguntar, você fez transição de carreira? Você já mudou o rumo da sua vida profissional alguma vez? Não, eu já fiz, sim, as pessoas que me conhecem sabem que não é fácil, a gente se conheceu, eu estava começando, né, engatinhando aí nessa passada, para quem sabe eu já trabalhei como advogada por mais de 15 anos, trabalhava em escritório, amei a faculdade. Eu gostava muito de trabalhar na linha de escritórios, trabalhar mais ainda em empresa, gostava da dinâmica de empresa, gostava daquele dia a dia, eu gostava da coisa efervescente daquilo tudo. Então, não é que eu fui fisgada porque eu deixei de gostar de uma coisa, eu passei a gostar mais de outra. Eu comecei a cair em projetos e comecei a ver o seguinte, comecei a ter equipe, eu comecei a ter que me treinar como líder, eu tive que fazer esse trabalho com as outras pessoas. E nisso, o resultado que eu tinha em ver que a pessoa saiu de um lugar e chegou em outro, sabe? Aquela pessoa que tinha medo de falar e melhorou, aquela pessoa que não conseguia liderar uma equipe e conseguiu evoluir, sabe? Todo esse processo começou a me instigar. E aí, lógico, que quando eu olhei para ele, também tiveram mentores, eu também tive chefes que olharam para mim e me jogaram para fazer esse tipo de trabalho, mesmo antes de eu ter toda essa bagagem e ter estudado e tal. Então, a vida foi me levando. Mas eu acho que assim, Mara, o mais importante disso aí, depois que você toma a decisão, é você saber que vai ter altos e baixos, né? É você saber que o movimento não vai ser um movimento linear. Agora eu decidi, ou então que ele vai ser uma crescente. Ele não vai ser uma crescente, ele vai ser um processo que hoje vai estar assim, amanhã você vai estar desanimada. Existem pessoas que vão te ajudar, existe apoio para isso, existem pessoas que não vão te ajudar e que você espera. Então, assim, é um processo longo, é um processo às vezes dolorido, existem acompanhamentos, né? A pessoa precisa se descobrir, na verdade é isso, a gente precisa descobrir o que são os seus talentos, descobrir o que são essas suas competências, para favorecer isso, né? Porque o que a gente faz bem, a gente faz melhor, faz mais rápido, é meio óbvio, é meio redundante, mas é isso, né? Você vai aprender matemática se você odeia matemática? Não, vai para o que você gosta, que rapidamente você vai se desenvolver, né? Então, eu vejo assim, o desenvolvimento, ele vai ser rápido a partir do momento em que você souber o que você quer, o que não é fácil, né? Souber os seus valores, fizer muito processo de autoconhecimento, que é o que a gente tenta fazer justamente nessas nossas palestras e justamente nesse nosso trabalho de coaching. Mas daí, para efetivar isso, a gente também tenta o quê? A gente precisa de um trabalho de comunicação, né? Um trabalho de como que essa mulher, depois que ela descobrir tudo isso, como é que ela comunica para o mercado esses valores dela, não é? Eu vejo que isso é muito importante também. Às vezes você sabe, você trabalha bem, mas você não está no mercado, né? Exato. Ou então você está numa empresa há 10, 15 anos e você está infeliz, você gostaria de empreender, você gostaria de começar algo novo, mas você não sabe o quê. Poxa vida, o que eu faço bem? O que eu poderia montar? O que eu poderia abrir? Ou no que eu sou boa? Que talento eu tenho? Então, eu acho que a gente, dentro da formação de branding, a gente viu muito essa tecla. Descubra teu talento, do que você é boa, o que você faz bem, qual é o teu diferencial, né? E encontrar esse talento, esse diferencial, é o primeiro passo para você conseguir olhar para a sua carreira de uma forma diferente. Se não para trocar de emprego ou para melhorar e crescer nesse emprego e ter chances de uma promoção nesse emprego,
você praticar esse autoconhecimento é fundamental. E eu sei que você trabalha diretamente com as pessoas para descobrir isso, né, Dani? Você faz esse trabalho, né? Sim, então, o processo que a gente faz de coaching de carreira é justamente em cima disso. A gente tenta buscar naquela pessoa que está, às vezes não é só uma transição, como você falou, não é transitar de uma carreira para outra. Às vezes é ir de um ponto A para um ponto B. Às vezes é aceitar um desafio, é você estar numa coordenação, aceitar uma diretoria, aceitar uma gerência, ou então é você mudar de país, ou então é você tirar um sabático, sabe? Ou então é você fazer uma aposentadoria, um plano de aposentadoria, sabe? É você fazer um planejamento na sua carreira. É você pensar como vão ser os seus próximos passos, entendeu? E isso hoje em Sim. dia inclui você não ficar exatamente onde você está, né? Até porque o que está por trás dessa angústia e dessa mudança que tem tanta gente falando sobre isso? Como diz uma amiga minha, todo mundo tem que transitar de carreira, eu tô bem aqui. Ela fala isso pra mim direto, ela Não fala, é esse é para o seu todo mundo. trabalho, todo mundo transita. Eu falo, não, querida, mas é assim, Não. o básico as pessoas estão na era do propósito, né, Mara? A gente não quer Exato. mais só ganhar o dinheiro, tá sentado em cima dele, construir muita coisa material e passar a vida em branco, né? As pessoas estão querendo mais equilíbrio, as pessoas estão querendo mais viver a vida. Às vezes isso demanda você abrir mão de algumas coisas, porque tudo não dá para ter, né? A Não. verdade é essa, E, tudo não e dá já, para ter. não, mas já dizia um mentor aí, um cara que eu sigo e admiro demais, tenho certeza que você também, ele foi motivo de estudo para nós duas na nossa formação, que é o Arthur Bender. Ele Sim, fala que não existe propósito sem paixão. No momento que a gente descobrir a nossa sem paixão, dúvida. aquilo que a gente faz feliz, com o coração exultante, que a gente faz e que te deixa quentinho aqui dentro, aí está o teu propósito. E quando a gente descobre o nosso propósito, os talentos afloram. Isso é uma consequência. Então, esse processo, seja num coach profissional, seja o processo de branding mesmo, para descobrir o teu talento, a tua diferenciação, é o primeiro passo. Ou para você crescer onde você está, que você vai se apropriar do que você faz bem e melhorar, ou você mudar de carreira, ou você começar a empreender. E aí eu queria te perguntar, Dani, tá todo mundo me pedindo aqui se vai ter a parte 2. Se cair, a gente volta, mas a gente está quase encerrando, tá, pessoal? E aí eu quero te perguntar, que dica você daria para as mulheres que estão no mercado de trabalho, que têm medo de perder o trabalho, medo de ficar sem trabalho ou de fazer transição de carreira, para elas conseguirem equilibrar a vida pessoal da vida profissional? O que você acha que falta para nós mulheres? Olha, eu acho que assim, primeiro a gente tem que olhar para todos esses medos que a gente falou e tentar equilíbrio, né? Buscar algumas ver onde a gente pega, em qual deles a gente pega mais, se é no perfeccionismo, se é no problema de falar não, se a questão é falta da gestão do tempo, se a questão é falta a síndrome da impostora, que nem deu tempo da gente falar muito aqui, mas que também é uma coisa que aflige a gente, assim, na maioria das vezes. Que não consegue usufruir as conquistas, que já se puxa para se baixo, né? boicota o tempo inteiro, O então tem a tempo todo. oportunidade, a pessoa vira e fala, não é para mim, assim, porque não é, Sim, a síndrome, ela é estudada, assim, ela não é tratada como uma sim, doença sim. mental, mas ela tem algumas características, né, que parecem com as doenças, depressão, a pessoa fica desmotivada e tudo mais. Então, o que eu acho? Assim, a princípio, eu vejo que essas mulheres precisam fazer isso. Elas precisam tentar equilibrar esse lado emocional interno. Porque se não tiver esse equilíbrio interno dentro delas, dentro da casa delas, né? O autoconhecimento, pensar na gestão do que elas estão querendo para elas naquele momento, propósito, etc., não adianta dar dicas práticas, né? A gente tem um monte de dicas práticas que a gente fala num planejamento de carreira, num processo, quando a pessoa chega para mim e fala assim, olha, Dani, eu estou querendo fazer um processo de destaque na minha carreira, como é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar minha marca na carreira, vamos fazer um planejamento a longo prazo da minha carreira? Ótimo, então a gente vai sentar e tem algumas dicas, mas eu acho que assim, antes a pessoa precisa estar minimamente equilibrada com a vida dela, sabe? Equilibrada com esses pontos. É olhar para ela, não se vitimizar,
Não se colocar nessa situação de, Sim. ai, tudo comigo, eu não tenho tempo, eu não consigo, coitadinha, eu não. A gente tem exemplos de pessoas aí que têm situações bem mais difíceis que a nossa. É só olhar que você vai ver, né? Tem pessoas aí que dão nó em pingo d'água. Agora, o que eu posso dizer que vale para todo mundo em termos técnicos, assim, se você estiver falando para uma profissional, para uma mulher que fala, eu não quero ficar para trás, eu estou querendo me esforçando para me manter no mercado, ou me esforçando para montar um negócio, estou num processo de luta, né, de batalha. Quando ela já passar e falar, não, eu vou enfrentar esses meus medos, ela precisa ter algumas ferramentas, que aí eu digo, são ferramentas práticas. Então, assim, ela não pode esquecer que ela tem que ter um networking bom, seja da área dela, seja, sabe, ela precisa estar sempre em contato com as outras pessoas, ela precisa estar sempre conversando, sabendo o que está acontecendo no mercado, ela não pode se isolar, né? Tem muitas mulheres que falam assim, ai, não, eu estou num período sabático, ou eu estou aqui com os meus filhos. Gente, uma coisa não precisa excluir a outra, né? Por quê? Porque as pessoas vão estar lá sempre, e eu falo, networking não é você buscar a pessoa na hora que você precisa, é você manter aquela relação em outros momentos, né? E quando você precisar, você tem aquela pessoa ali para te, né, para te ajudar ou para te informar. Então, acho que assim, uma coisa muito importante é você manter o networking. Outra coisa que eu acho também, assim, que você precisa, e aí eu acho que você também sabe muito bem como tratar disso, que é fazer a sua marca pessoal independente de qualquer coisa, independente da empresa que você está, né? Independente do, fulano da empresa tal, cicrano da empresa tal. Ou quando você é dono de alguma coisa, fulano dono de tal coisa. Gente, é você, né? As características suas, as características pessoais, que não existe num todo, né? Você não é só simpática no trabalho e em casa você é antipática. Você é uma pessoa simpática, né? E aí, as pessoas veem isso num todo. E é por isso que você tem essa marca pessoal. E outra coisa que eu vejo super importante, que aí os profissionais em geral precisam olhar, e agora cada vez mais, o que eu acho super positivo, é que cada vez menos as pessoas estão se importando com o currículo formal e cada vez mais eles estão se importando com os conhecimentos que você tem de inteligência emocional, que a gente chama de soft skills. E eu acho que isso, para a mulher, é fantástico. Vou te dizer, é o pulo do gato, Mara. É o pulo a gente tem facilidades aí, né? Sim, a gente tem facilidades e eu acho que assim, a gente devia colocar no nosso currículo, em alguns casos, assim, maternidade. Às vezes uma mãe fala assim, mas eu parei, tô, sei lá, 1 ano, fiquei parada. Eu falei, ficou parada? Não, você desenvolveu todos os soft skills que uma empresa precisaria. Colaboração, você desenvolveu paciência, você desenvolveu trabalho em equipe, você desenvolveu... Nossa, a gama de... empatia, né? Se doar pelo outro. Né? Liderança. A mulher que é mãe toma conta de uma casa. No meu caso, 4 filhos. Profissão, gerencia tudo. Ainda gerencia parte do agronegócio. No mínimo... a gente é líder, no mínimo, para dar conta de tanta demanda. A liderança é uma coisa que é nata na maioria das mulheres. Então, assim, olhar para essas soft skills, olhar para essas habilidades que nascem com a mulher, e a mulher tem muitas habilidades, né? Eu até tenho uma palestra que eu falo só sobre os diferenciais da mulher na liderança. A mulher que entender isso, usar a seu favor, ela tem uma grande vantagem comparada aos homens, que têm menos inteligência emocional. A gente aprendeu ao longo da vida por compartilhar e estar junto com mães, avós, tias, toda essa manobra, esse jeito de conduzir a vida olhando o todo de um jeito mais humano, que é uma grande soft skill das mulheres, não é mesmo? Sim, sim, a gente tem esse olhar multitarefas, né? Às vezes é até cansativo, mas na maioria das vezes a gente não tem como negar. É isso. Ele traz benefícios também. Sim, né? sim. Ele traz benefícios também. Atuar em vários segmentos. Então, assim, a gente tem que se aproveitar, a gente tem que se apropriar dessas peculiaridades, sabe? A gente falou muito que a gente tem todas essas síndromes, todo esse perfeccionismo, todo esse medo de dizer não. Tem um monte de coisa que nós
que nós não somos perfeitas, mas a gente também nem quer ser, né? Eu acho que no fundo, o que a gente queria deixar aqui, o que eu queria deixar aqui nessa live é mais ou menos assim, relaxa. Relaxa, porque a gente tá fazendo o que pode e vai dar certo. A gente vai conseguir, sabe? A gente tem toda essa preocupação, a gente tem todo esse desgaste, mas se a gente baixar a régua, como você falou, a gente já está entregando muito. Esse que é o importante a gente olhar, sabe? A gente já entrega muito. O problema é que muitas vezes a gente não enxerga isso que a gente está entregando. É uma ânsia pelo dia seguinte, é uma ânsia, sabe? Por isso que é tão importante... Uma autocobrança, né? Você fazer um pouquinho mesmo de olhar para você, por isso que tanta gente bate na tecla de fazer um pouco de meditação. Não é balela, é você olhar e falar, até aqui eu fiz e fiz bem feito, né? Nesse momento... Ter mais compaixão consigo, exato, né? Eu consegui chegar até aqui. Olha só, quantas coisas importantes que eu fiz no meu dia. Ai, você não saiu de casa, você não... Poxa, gente, mas e aí? Tem gente que não está conseguindo fazer menos, sabe? Então, é essa a história que a gente tem que colocar. Aproveitar que a gente tem essa capacidade de ser multitarefas. Aproveitar que a gente não sabe falar não, que isso traz muita empatia. Aproveitar que a gente é perfeccionista, porque a gente faz um trabalho muito bem feito mesmo, e os homens sabem disso, por isso eles contratam as mulheres para certos tipos de trabalho, a gente tem a preferência deles, justamente porque a gente é perfeccionista. Então, assim, a gente é controladora, é ruim, mas é bom também, porque a gente dificilmente deixa a coisa solta. A gente está sempre comandando tudo, né? E isso é bom, é benéfico. A gente precisa olhar também por esse lado, né? E nos ajudarmos umas às outras. Às vezes a gente vê tudo isso e cobra, né? E cobra ainda fala assim, nossa, mas ela tá com barriga. Você fala, gente, peraí. Poxa, como assim? Não como assim? Tudo isso que padrão é esse? Exato, que padrão é esse? Por que precisa ser isso? Né? Porque a gente mesmo tá cobrando isso da colega. Agora eu acho assim, ó, Dani, para essas mulheres que estão no seu limite, eu acho que elas têm que ter mais compaixão consigo mesmas, elas têm que ter um olhar mais amoroso e dizer, ok, tá tudo bem, tô gordinha, engordei na pandemia, tô sobrecarregada, tô fazendo o melhor que eu posso, ok. Mas tem algumas mulheres que são mais proativas, que são mais... tem um nível de cobrança profissional um pouco maior do que outras, porque cada uma tem o seu nível de cobrança, do quanto aguenta, enfim. Para essas mulheres, eu vejo assim, muitas mulheres me pedindo, Mara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me preparar de alguma forma nessa pandemia, para quando tudo voltar ao normal, eu poder mostrar o meu talento de uma forma melhor. Então, como você pode me ajudar, Mara? O que você tem que você pode me ajudar? E foi pensando em todas essas queixas, assim, mulheres que já são profissionais extremamente competentes, habilidosas, que entregam muito, mas que não conseguem mostrar esse valor para o seu chefe, para o seu colega, para o mercado, né? Pensando nessa mulher, sabe, Dani, até compartilhando contigo, eu criei uma mentoria que eu vou lançar agora em abril, chamado Os Segredos das Mulheres de Sucesso, que é para essas mulheres aprender a comunicar esses talentos, mostrar esses talentos, para que elas possam ocupar aquela tão sonhada vaga lá de gestora ou de CEO, que se ela não conseguir mostrar que ela é boa, que ela é competente, que ela tem todas essas habilidades femininas que são importantes para o mercado, para a liderança, se ela não conseguir mostrar, ela não vai ser chamada. Então, abril eu vou estar lançando essa mentoria. E eu sei que você tem um trabalho super legal de descoberta desses talentos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você faz. Então, é bem complementar, né, Mara? A gente precisa até conversar mais. É bem complementar os nossos trabalhos. Acho que começa com você aí e manda pra mim, sabe? Então, exatamente. Eu vou mandar aqui essas mulheres para vocês, porque é justamente isso. Às vezes a gente pega essas mulheres, profissionais em geral, mas bem específico e voltado para as mulheres, porque a gente entende bem do que a gente está falando, né? A gente sabe quando essa dor, esse calo aperta. E é isso, elas estão assim, às vezes perdidas e desacreditada, né? Falta um pouquinho de coragem para enfrentar toda essa situação, falta um pouco de clareza, né? Autoconhecimento, autoconhecimento para saber um pouquinho quem elas são.
E também falta o planejamento, né? Porque não é tão simples, você não chega de uma hora para outra e fala, eu vou mudar. Em aspecto nenhum, né? Às vezes você tem aí daria uma outra live, a gente falar sobre todos os aspectos práticos de uma mudança, né? Tem desde você fazer um planejamento financeiro, até você fazer um planejamento de pessoas que vão te ajudar. Enfim, você tem toda uma estrutura que você tem que pensar, não é do dia para a noite, você tem que ver quais são as suas habilidades, ver o histórico que você já teve, né? Onde você já trabalhou, juntando tudo isso, ver o que tem de gap no mercado. Você também não vai vender... vai vender porque só não tem na demanda, praia. né? Exato, você precisa ver exatamente dentro das suas habilidades, o que você gosta, talento, propósito, tudo. Ah, mas Dani, isso tudo vai me trazer retorno financeiro? Claro, se você focar isso para o que o mercado pode demandar, lógico que vai trazer. E saber comunicar, mostrar isso tudo, exatamente, né? Isso que eu falei, é um passo adiante, é você descobrir tudo isso. Só que não adianta você descobrir tudo isso, Mara, e ficar trancadinha dentro de casa, fazer o seu trabalho se escondendo, né? Ou mostrando coisas erradas, denigrindo a tua marca, ou pondo uma em vez de postura crescer completamente diferente da postura que você tem que aplicar. Às vezes o problema é muito de postura. Eu vejo isso nas profissionais ultimamente. É muito problema de postura. Às vezes é vergonha de se mostrar e mostrar um trabalho digno, né? E tudo isso precisa ser trabalhado. E eu acho que aí entra muito essa questão da sua mentoria, né? De trabalhar esses comportamentos de uma forma para dar clareza para as pessoas, né? Não é tão simples. Não basta... Para você ver, para a gente nada é fácil. Não basta você passar o medo, não basta você tomar coragem, não basta tem segurança. Saber o que quer, tem segurança. Você tem que saber o que quer, você tem que achar o buraco no mercado e você ainda tem que ir lá e comunicar bem isso, porque senão de nada vai adiantar. Você concorda? Se no fim, na ponta, e todo esse processo, e não é ponta, né? É o começo, né? Porque você começa comunicando, daí você tem um processo que tem que ser contínuo também, eu acho. Não pode ser assim, eu comunico hoje. É sempre, né? A construção de marca pessoal, até ela se tornar uma marca de valor no mercado, ela tem que ter constância e persistência. E você tem que ter essa constância de mostrar sempre a mesma coisa. Você não pode hoje mostrar uma pessoa séria, comprometida e amanhã postar que você é uma pessoa extremamente eloquente e que não pensa nas consequências e pisa na bola e faz coisas erradas. Então, precisa essa constância. Eu acho que todas as mulheres estão assim super, super, super de parabéns por tudo que a gente tem aguentado ao longo desse ano passado e que vamos aguentar esse ano. Por a gente ainda ter vontade de se reinventar, de fazer coisas novas, de permanecer aí no mercado, de galgar o nosso espaço, degrau por degrau, para conseguir se firmar, né? Mas o importante é buscar esse autoconhecimento, tentar se entender, tentar descobrir o que eu faço de bom nessa vida, qual é a minha paixão, qual é o meu talento, qual é o meu diferencial, e mostrar isso, porque só assim a gente vai realmente estar no lugar que a gente merece. Sim, né? Acreditar, que a gente merece. Né? Acreditar nisso e vai colocar. Eu dei muita risada agora, porque o Luciano falou assim, que tá muito feliz porque ele tá descobrindo o segredo das mulheres. Segredos das mulheres. Ô, Luciano, então... Os homens estão infiltrados aqui na nossa live. Estão infiltrados para você ver como os diferenciais da mulher são importantes. Os homens deveriam estudar esses diferenciais. Tem muito homem que se beneficiaria como líder se soubesse usar os diferenciais das mulheres, né? Todas essas habilidades natas, das soft skills das mulheres. Então, assim, que bom que temos um homem aqui. Eu vi que tinha outro antes também. É importante, está sempre aberto para que vocês possam nos ouvir também. São bem-vindos sempre. E eu acho, Dani, que estamos 1h20 de live. Acho que por hoje deu, né? Deu, né? Eu agradeço muito as 26 pessoas que estão conosco ao vivo ainda. Já tivemos 35 pessoas, 40. E olha, encerrar 1h20 com 26 pessoas, para mim, é sala cheia, casa cheia. Estou muito feliz com o resultado das lives, assim, com as interações. É a segunda live que eu faço, é a primeira com convidado. Dani, gratidão por ter aceito o meu convite. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz, Mara. Eu fiquei muito feliz. Esse espaço aqui super confortável. Você deixa a gente muito confortável. Você traz aqui um assunto super relevante. E a forma como você traz é sempre muito
junto, né? Muito em casa, muito confortável. Pois é, adorei, tem que adorei. ser, Pode né? me chamar sempre. Pode me chamar sempre. Tá Quando você bem. quiser, eu tô aqui. Combinadíssimo. Gratidão, pessoal, por vocês estarem com a gente. Gratidão, Dani. A gente vai encerrando por aqui. Eu vou deixar salvo no meu IGTV e vou tentar, Tá. Dani, passar o link para você dar para as Legal. pessoas aí que querem ver do teu círculo, tá bem, Tá, gente? Então obrigada, a gente vai viu? Todo mundo que falou aqui, eu tô encerrando. lendo os comentários, a gente não consegue falar todos, mas a gente viu todo mundo aqui, é muito legal mesmo. Obrigada a todos. Gratidão pela interação de todos vocês, pelos comentários. Eu li todos, tirei vários prints aí para amanhã começar a compartilhar. Vocês vão ver os comentáriozinhos de vocês nos nossos stories. Sigam eu e a Dani aí para amanhã ver vocês lá nos comentários da gente, tá? Legal, beijo, gente. Pessoal. Boa noite a todos. Beijo, Mara. Brigadão. Beijão. Agora a pessoa que nunca faz live vai ver a colinha para ver como encerra e como salva. Porque é isso, né? A gente não tem que ter vergonha das coisas, né? A gente está aprendendo. Não. É a vulnerabilidade, meu amor. É exatamente isso. Não tem que ter medo de errar. A gente está inovando. Ninguém nasceu fazendo live. Você nasceu fazendo live? Eu não nasci fazendo live. Eu tô aqui aprendendo, me descobrindo. Exato. E outra coisa, a inovação tá aí pra gente se desafiar, né? Claro. E a vulnerabilidade conecta. Então, viu, gente? A gente também sofre, a gente tem dificuldade, mas a gente vai mesmo assim. Vai, com certeza. É, sim. Então tá, gente. Agora eu vou ver como que eu faço para encerrar o troço aqui, que eu não sei. Vou ver. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.